Em nosso estudo de hoje, a lição 64 do livro Segue-me, Oposições. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Imperioso, modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sob compulsão de grave processo obsessivo, que se encontra sob o guante da enfermidade e por isso inabilitado a comportar-se corretamente, que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que não pode enxergar a vida no ângulo em que observas, e que nenhum de nós encontre motivos para reprovar-lhe o desajuste, porquanto nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, como sejam cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições sem o necessário equilíbrio, iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica, entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo, assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles quanto a nós. Gente, esse estudo de hoje, ele tem alguns valores que são muito importantes. Em primeiro lugar, o Emmanuel começa nos convidando a que a gente comece a rever esse conceito de adversário, esse conceito de inimigo. Porque o que seria inimigo? Inimigo, quanto mais próximo do egoísmo, da vaidade, do orgulho, tudo aquilo que contraria a gente é inimigo. Então Jesus não tem inimigo? Não. Jesus, para ele, não existe mais inimigo. Jesus, para ele, são todos irmãos. Todos espíritos em evolução. Todos que ele olha para cada um de nós e fala, um dia eu passei por essa etapa. Ele está lá na frente, né? Mas um dia eu fui exatamente dessa maneira. Por isso tem uma compreensão muito grande dos processos que a gente vive e o tempo todo nos estimula. Mas a gente aqui na Terra ainda tem esse costume, né, de ter esse nome, inimigo, adversário. E ele fala assim, olha, você sabe quem pode ser o seu adversário? A pessoa pode estar embaixo de um processo obsessivo que, se eu pudesse ver, eu teria mais pena do que qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento. Quando fala obsessivo, está sendo uma perseguição espiritual mesmo, né, que faz com que a pessoa perca a lucidez e acaba cometendo alguns atos que ofendem a gente. Depois ele fala, ele pode estar sobre a enfermidade, uma enfermidade, e a enfermidade, é bom a gente pontuar uma coisa, a gente consegue ficar bastante sensibilizado quando a gente vê uma pessoa na cama, quando a enfermidade ela é física, mas são poucos ainda no mundo que conseguem ter a sensibilidade para observar quando a enfermidade é mental. Quando é uma enfermidade mental, a gente acha que a pessoa está fazendo corpo mole, que a pessoa pode arrumar um trabalho, não consegue entender a enfermidade que vai levar a pessoa a não se comportar da maneira adequada. Depois ele coloca que a pessoa pode estar experimentando deploráveis enganos e se incomoda na insensatez. Ela está solidificada naquele ponto de vista dela. E a gente também, a gente passa por processos semelhantes, né? Todos nós aqui na Terra temos alguns pontos de vista em que nós estamos solidificados nele. Aí depois ele fala um quarto caso. Não pode enxergar a vida no mesmo ângulo que a gente observa, não teve a mesma formação cultural, intelectual que a gente teve,
e também não tem o mesmo tempo também espiritual que a gente tem. Né? A gente só fica enxergando idade física, mas qual a experiência que aquela pessoa tem? Então a gente quer exigir do outro, às vezes, passos que ele não tem condição de dar ainda, porque ele não viveu o mesmo ângulo que a gente está vivendo. E são esses quatro aqui dentro do texto do Emmanuel que vão estar sendo os nossos ofensores, os nossos adversários. Aí depois o Emmanuel, o que ele faz? Olha, antes de reprovar o desajuste dele, vamos ver agora a gente. É muito bom a gente poder ter acesso a textos como esse do Emmanuel, que está sempre nos levando à nossa reflexão quanto ao autoconhecimento e também reforma íntima. Mas ele fala aqui para a gente, será que a gente não cai em influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições sem o necessário equilíbrio? Ou seja, a gente ama tanto alguém que a gente acaba caindo em desequilíbrios de relacionamento, em apegos emocionais, em dependência mesmo, dependência. Você fica, eu amo tanto meu filho que eu tenho que ter a dependência. O dia que ele não vem falar comigo, eu te amo, eu vou ficar profundamente magoado. Não, ele deixa a vida dele. O que importa é a gente também ter esse sentimento e também exteriorizar sempre, né? Eu fazer a questão de mostrar o tempo todo, eu te amo também, tá? Depois ele coloca aqui, iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Então, quando a gente não está fazendo a nossa autocrítica, o tempo todo a gente pensar assim, eu ficaria satisfeito se eu visse uma outra pessoa fazendo o que eu estou fazendo nesse momento? Aí depois ele fala, entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Eu quero que a coisa seja daquele jeito, são os meus objetivos. Fugiu do que eu queria, eu entro em desequilíbrio, eu vou entrar num momento de explosão emocional. Ou assumir atitudes menos felizes por deficiência da evolução, à frente de companheiros de posições mais elevadas que a nossa. Esse, então, é a insubordinação, ou tem um outro nome também que a gente pode usar, insubordinação quando você está diretamente, mas também é aquela pessoa que entra em processo de rebeldia mesmo. Né? Então, o que acontece? Né? A autoridade incomoda a gente. Aqui na Terra a gente vai achar fatalmente defeitos naquela pessoa que está na autoridade, porque todos nós temos defeitos. Se um dia a gente for para lá também, outras pessoas verão defeitos na gente. Mas, enfim, o Emmanuel ele vem chamar nossa atenção. Primeira coisa, vamos rever o conceito de inimigos a partir de agora. E, segundo lugar, vamos agora começar a observar como é o nosso comportamento também com relação às pessoas. Por que a gente está, às vezes, desejando, criando sentimento tão na defensiva ou contrário a uma pessoa, muitas vezes só porque a pessoa não está correspondendo às minhas expectativas. Mas tem que ser as minhas expectativas? Ela não tem também o programa dela? Eu não consigo respeitar o programa dela? Eu não consigo amar essa pessoa e criar condições para que ela consiga cumprir o programa dela? O nosso programa não tem a menor necessidade ou obrigação de ser igual ao meu. Então, ele fala para a gente, em síntese, para sermos desculpados é preciso desculpar. Vamos refletir na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelo que nos persegue. Então, a gente, para concluir o texto de hoje, vai ter um momento assim que a gente fica ainda criando esses termos, adversário, inimigo, forças das trevas. O que são forças das trevas, gente? São espíritos igual a gente, que estão em etapas ainda de entendimento da vida e estão vivendo momentos que nós já passamos por ele. E que se a gente desse um pouquinho de desequilíbrio, a gente pode voltar ao mesmo estágio que eles estão. Né? Então a gente tem que respeitar. Mas daqui a pouco a gente vai acabar com essa terminologia toda e vai falar que são irmãos nossos em todos os lugares, que merecem respeito, carecem de auxílio, e eu tenho que fazer a minha parte, o que eu puder fazer, em primeiro lugar, para compreender, para perdoar, né? Mesmo com os prejuízos que a gente tem, tanto material como moral, perdoar e depois ainda ajudar a estender as mãos, é o papel nosso como cristão.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.